Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou falar sobre a revolta da vacina. Bora pra aula? Antes de começar a nossa aula, se você chegou agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita, já se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos e já compartilha, já divulga o canal com o seu amigo, com a sua amiga. É sempre bom fazer o alcance do canal crescer cada vez mais. Mas vamos lá, sobre a revolta da vacina e todo o seu contexto, é sempre importante entender que o Brasil tinha acabado de se tornar uma república, então nós tínhamos acabado de passar pelo golpe, pela proclamação da república em 1889, também tínhamos acabado de abolir a escravidão em 1888, então tinha no ar ali uma certa esperança, uma certa ideia de mudança por parte da população, não só da população das classes mais baixas, como também das classes médias que apoiaram a proclamação da República. A ideia é de que a República fosse um governo do povo, para o povo, que a abolição da escravidão trouxesse, além da liberdade, condições de vida e mudanças na vida dessas pessoas, mas logo no início do século XX, nós podemos perceber que não era isso exatamente que acontece, certo? Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre a Primeira República, também chamada como República Oligárquica, e eu falei um pouco desse contexto, então se você quiser assistir, você pode dar uma olhadinha. E também falei sobre esse período com relação às chamadas revoltas da República, que é onde a revolta da vacina se insere. A ideia aqui é pensar que nós tínhamos ali uma república recém-formada, uma população esperançosa ainda com essa situação, mas que ao mesmo tempo boa parte da população mais pobre, da população que ficava à margem da sociedade, vai se revoltar, vai se colocar muitas vezes contra essa situação por meio de várias revoltas. E a revolta da vacina é um exemplo. Então, além desse contexto político e social, nós também tínhamos um contexto da história do Brasil muito permeado por grandes epidemias que assolavam a população, que ameaçavam a saúde da população. Então, epidemias de sífilis, de varíola, epidemias que muitas vezes mostravam para a população e para também os governantes que havia ali uma falta de saneamento básico, uma falta ali de planejamento urbano, e foi assim que no final do século XIX e início do século XX que o presidente da época, Rodrigues Alves, e o prefeito do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, Pereira Passos, iniciaram uma série de modernizações na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades do país, mas a cidade do Rio de Janeiro ficou assim mais nítido, certo? Então, durante esse período, a ideia era modernizar a cidade aos moldes do que Paris fazia, lembrando que a França era a grande referência cultural de civilização nessa época, então aos moldes do que já havia acontecendo ali na França, em Paris. O prefeito e o presidente vão começar então a fazer essas reformas, mas essas reformas urbanas que tinham o objetivo de modernizar, de levar a civilização, de levar o progresso, de, por exemplo, alargar as avenidas, de transformar o centro num lugar mais civilizado, ao mesmo tempo que isso acontecia, parte da população mais pobre que morava no centro, que morava em cortiços, foram ali expulsas e não tinham outra alternativa, não tinham onde morar e começam a se abrigar nos morros da cidade. Esse contexto ficou conhecido como Bota Abaixo e é um contexto em que nós temos ali uma situação para as classes mais baixas muito complicada, porque essa população simplesmente é expulsa e a marginalização dessa população, muitos ali ex-escravizados, fica cada vez maior e começa a ficar cada vez mais intensa. O fato é que essa modernização, essa tentativa de mudar a capital brasileira também passava por uma ideia de civilização também relacionada à questão da saúde. Então, combater essas epidemias, combater essas doenças era um dos objetivos nesse contexto. Foi aí que tanto o presidente quanto o prefeito do Rio de Janeiro convidam
o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, um grande sanitarista e já tinha passado ali por várias instituições francesas também, tinha uma certa experiência, é convidado então a participar dessa campanha pela instituição aí da vacinação obrigatória da varíola, a combater também o mosquito transmissor da febre amarela e também a tomar medidas de combate à peste bubônica. Então a gente tem aí varíola, febre amarela, a peste bubônica, doenças que traziam uma ameaça para essa capital. Para combater a varíola, foi instituída então uma campanha de vacinação obrigatória e em massa para a população. Aí que a gente começa então a nossa grande questão da revolta da vacina, certo? Dentro desse contexto, essa vacinação obrigatória em massa, ela foi colocada de duas formas, né? Primeiramente, era uma questão de saúde, era uma questão necessária, porém, para a população mais pobre, para a população que não sabia, que não entendia como essa vacina funcionava, não foi dado nenhuma instrução. Nós não tínhamos nenhuma campanha, nenhuma conscientização, nenhuma campanha educacional que ajudava a população a entender como funcionava a vacina. Vamos pensar que nesse contexto do pós-abolição e do início da República, a maioria da população brasileira era analfabeta, não frequentava a escola. E, além disso, a vacina era algo ainda muito recente. Então, entrar na casa das pessoas, isso era feito com soldados da República, né, os batalhões que entravam na casa das pessoas e obrigavam essas pessoas a serem vacinadas, começou a se tornar algo muito complicado, muito autoritário. Até porque tinha uma questão, além de invasão da privacidade dessas pessoas, tinha uma questão de que, como essa vacina ela era feita, né, ela era dada, na verdade, né, você tinha que levantar a roupa, mostrar o braço para essa vacina poder ser aplicada. E durante esse contexto, principalmente para as mulheres naquele período, você mostrar os braços era algo ali impensável, imoral. Essa questão autoritária, essa falta de conscientização, essa questão moral foi um grande problema para a população. Só para vocês terem uma ideia então dessa repercussão, dessas críticas todas nos jornais, eu vou mostrar para vocês uma charge aqui que é bem famosa, que é bem conhecida, uma charge que foi publicada numa revista chamada O Malho em outubro de 1904. Então é um pouquinho antes da revolta acontecer. Nessa charge vocês podem ver aí então uma representação desse autoritarismo da campanha de vacinação. A gente tem o Oswaldo Cruz ao centro da charge. Interessante entender que a charge traz então essa crítica, né? De um lado você tem ali os soldados que vão fazer a aplicação da vacina, invadindo ali uma casa, são várias casas na verdade, e do outro lado nós temos a população. E essa população cheia de armas, entre aspas, na mão ali, então a gente vê serrotes, a gente vê uma vassoura ali no fundo, tudo que a população tinha em casa, né, para atacar esses soldados. E outra coisa importante também é a forma como essa população mais pobre é representada. Principalmente aqui, a gente vê as duas mulheres negras, quase próximas aí de Oswaldo Cruz. São representadas de uma forma bem caricata, com a boca grande, né, e tudo mais. Então, assim, algo que a gente costuma ver nas charges do início do século XX. E a gente percebe essas duas classes bem definidas, né? À direita, os soldados, que estão uniformizados e tudo mais, montados nessas seringas, né? Esses eram a favor da vacinação, e à esquerda a população, armada com tudo que eles tinham ali, como eu disse, né, vassoura, machado, enfrentando então essa imposição da vacina pelo Estado. É por isso que essa revolta fica assim conhecida. Mas não é só isso também, tá, pessoal? A gente vê por aí muito dessa interpretação, né? A população se revolta, a população não quer tomar a vacina. Eu vou problematizar isso daqui a pouquinho, mas também tem uma questão política por trás dessa revolta, né? Nós tínhamos ali políticos que se aproveitaram dessa situação, políticos que já faziam oposição ao prefeito, ao presidente,
para colocar em prática ali uma campanha oposicionista política mesmo. Então, nesse contexto, nós tínhamos o Partido Republicano Federal, o Partido Conservador, que fizeram várias campanhas, várias falas ali, inclusive na imprensa, dizendo quão autoritário era essa campanha, dizendo que os soldados entrariam nas casas das pessoas e ameaçariam as virtudes das mulheres, das filhas, e diziam que essa atitude era bastante despótica vindo da presidência, do governo federal, da prefeitura, enfim. Então, a gente também teve esse discurso muito forte com essa questão da imprensa, uma questão política também. Todo esse caldeirão aí vai entrar em ebulição, então a gente tem a população que era obrigada realmente de forma autoritária e sem nenhum tipo de conscientização a tomar essa vacina, ao mesmo tempo em que você tem uma oposição política que se aproveita dessa situação. E isso vai gerar, então, a revolta que nós conhecemos. Então, foram poucos dias de revolta, tá? Foi pouco tempo, mas chamou muito a atenção do governo, da polícia, né, e da população naquele momento. Então, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, esse é o período da revolta da vacina, tá, pessoal? Acontece, então, a saída da população às ruas, as manifestações, as quebradeiras, e tudo isso vai ser bastante reprimido pela polícia naquele contexto. A polícia vai reagir prendendo os líderes, tirando vários direitos constitucionais da população naquele momento, decretando o estado de sítio. Para vocês terem uma ideia, foram 30 mortos, 110 feridos, várias prisões que aconteceram. Muitos desses presos eram os líderes das manifestações e foram enviados para prisões distantes no país. Enfim, a repressão foi muito forte, até porque a situação ficou incontrolável. Eu disse para vocês que eu ia fazer uma problematização da revolta aqui e dessa questão da população se revoltar contra essa obrigatoriedade, certo? O fato é que durante muitos anos a interpretação que se fazia dessa revolta era de uma população que era desinformada, que não era conscientizada e que se revolta contra algo muito importante. Então se via até uma interpretação de uma certa estupidez dessa população. Hoje a historiografia critica essa interpretação, pensa essa situação, essa revolta de outra forma, com outros olhares, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje no vídeo também, porque é interessante a gente entender o contexto dessa revolta dentro de um momento em que a República não era consolidada, em que várias promessas foram feitas para essa população e que na prática não foram cumpridas, o autoritarismo do Estado brasileiro naquele contexto, sem educar, sem conscientizar, sem mostrar para a população a importância daquilo, simplesmente obrigando-as a fazer, né, a tomar a vacina. Podemos pensar também essa revolta de uma população que, embora não fosse ali organizada, mas é uma revolta bastante politizada, uma revolta bastante consciente e que, de certa forma, está deixando ali, desautorizando essa nova república. Eu vou trazer aqui um trecho bem curtinho do historiador Nicolau Sevicenko. Tem um livro bem bacana que ele fala sobre a revolta da vacina e ele faz essa interpretação que eu acho bem importante, bem interessante. Vou deixar aqui o nome do livro na descrição, se vocês quiserem pesquisar para se aprofundar, mas só para a gente finalizar essa problematização. Então ele vai dizer o seguinte: a revolta da vacina, ocorrida num momento decisivo de transformação da sociedade brasileira, nos fornece uma visão particularmente esclarecedora de alguns elementos estruturais que preponderaram em nosso passado recente. A constituição de uma sociedade predominantemente urbanizada e de forte teor burguês no início da fase republicana. Foi acompanhada de movimentos convulsivos e crises traumáticas, cuja solução convergiu insistentemente para um sacrifício cruciante dos grupos populares. E aí o Sevicenko continua dizendo, né, a respeito da questão política que envolveu a revolta, né, a oposição ao governo, mas também a população. Então ele diz o seguinte: acompanhava esses jovens oficiais toda uma enorme gama de setores sociais urbanos, representada por trabalhadores do serviço público, funcionários do Estado, pequenos empresários e pela vasta multidão de locatários de imóveis, arruinados e desesperados, que viam o discurso estatizante, nacionalista, trabalhista e xenófobo dos cadetes como sua tábua de salvação. O outro agrupamento, dos conspiradores, era formado por monarquistas depostos pelo novo regime.
Essas oposições se revelariam incapazes de compreender as dimensões mais abrangentes e de caráter mais radicalmente contestador encontradas nos movimentos da massa popular que iriam desencadear a revolta da vacina e se constituiriam numa das mais pungentes demonstrações de resistência de grupos subalternos do país contra a exploração, a discriminação e o tratamento espúrio a que eram submetidos pela administração pública nessa fase da história. Então é isso, pessoal. Essa interpretação ela vai de encontro com essas interpretações mais simplistas que eu comentei com vocês. Num ano como 2020, em que a gente falou bastante sobre pandemia, epidemia, a gente tem falado sobre vacinas, é sempre interessante entender um pouco do nosso passado, do passado nacional, até mesmo para entender as permanências de alguns discursos. Se você gostou dessa aula, deixa aqui um comentário, curte esse vídeo e fica ligado no canal para outros vídeos também. E até a próxima aula!